Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Nós tivemos agora no mês de janeiro, dados nacionais, um aumento de 20% no pedido de falência nas empresas brasileiras, principalmente as pequenas empresas solicitando o pedido de falência. E é isso que a gente está discutindo aqui. Leonardo, o que representa sair da informalidade? Você estava apresentando para a gente aqui um contraponto. Mas então é o seguinte, esse dado do pedido de falência, não sei se é tão grave assim, se nós compararmos o pessoal que está saindo da informalidade e se tornando empreendedor individual. A gente está falando de quem? Isso. Que tipo de atividade? Situando o que é o empreendedor individual, né? É um pequeno empresário, ele é o negócio, né? Ele é a empresa, ele pode ter um funcionário, nessa empresa pode ter um funcionário, o que não é a regra, é um ou outro que tem um funcionário. Ele pode faturar até R$60 mil por ano. E é muito simples a forma de fazer o registro, uma situação bem simplificada. Mas ele é aquela pessoa que muitas vezes trabalhou na informalidade, ele tinha lá uma costureira que fazia o seu negócio, mas ele nunca foi formalizado. É um pintor, é um lavacar, uma pessoa que lava carros, montou um lavacar. Então, é uma série de 470, mais ou menos, atividades. Porque dentro do conceito da categoria, né, de empreendedor individual, você tem ali uma listagem de atividades. Sim, 470 aproximadamente isso, atividades. Bastante, que passam a ser um negócio. A grande vantagem é que ele sai da informalidade e passa a ser formal. E na hora que ele passa a ser formal, para o empresário, né, ele passa a ter todas as vantagens, né? Ter direito a crédito. E as obrigações. E as obrigações também, claro. E passa a ter também, assim, uma segurança. Por exemplo, se ele é um sapateiro lá e corta o dedo, ninguém quer que aconteça, mas ele passa a ser segurado pela toda a assistência, pelo INSS e tal. E assim vai, sabe? E isso não contemplava, né? Aí passa a ter direito a crédito também, ele passa a ter uma conta, ele passa a existir, ele é formal. E isso despertou, eu diria, o interesse. No começo era muito tímido, depois no final do primeiro ano houve uma avalanche, e hoje está na boca, eu diria assim, entre aspas, está na boca do povo, né? O vizinho falou para o amigo que, olha, abre o teu negócio, vai ser empreendedor individual, que isso é bom. E o Sebrae para dar essa assistência, né? Porque o professor falou muito bem, né? Não adianta só abrir a empresa, e até um perigo, não ter nenhuma informação. E nós no Sebrae trabalhamos muito, no Brasil inteiro, para fazer programas gratuitos, inclusive, Renato. Pessoa que chega lá tem oficinas chamadas sei planejar, sei administrar, sei controlar o meu dinheiro, sei controlar o meu fluxo de caixa, para dar essa orientação básica, mínima, necessária a esse novo empreendedor que está aí no mercado. É fácil se tornar um empreendedor individual? É muito fácil. A contadora está aqui, nós trabalhamos muito em conjunto com o Nuconte aqui, né, com a Enfro, nosso colega já foi da Enfro também. É muito fácil, basta levar lá. Ele pode fazer em casa, no computador, né? Mas isso é pelo Sebrae, junta comercial, como é que é isso? Ele pode fazer, ele entra num site. No portal do empreendedor, né? O portal do empreendedor, o que é? Do governo federal? Isso. Exatamente. Ele abre. Ele vai ali, ele faz todo o procedimento da abertura. Se ele não se sentir seguro, ele pode procurar um profissional contábil, ou o Sebrae também, né? Que os profissionais contábeis hoje não cobram para fazer abertura. Né? Então, ele sai dali também orientado já como ele deve proceder, porque tem uma declaração que ele tem que transmitir, tem as guias que ele tem que tirar mensalmente. Então, ele já tem tanto no Sebrae quanto no profissional contábil, ele vai ter essa orientação de como ele deve fazer. É muito tranquilo de fazer. Fácil. Renato, é a carteira de identidade, né? O CPF. Comprovante de residência. Comprovante de residência, um título de eleitor. Basicamente é isso. Com isso ele tira um CNPJ. Agora, é evidente que tem caminhos a serem desdobrados aí, né? Exatamente. Isso é muito fácil fazer no computador. Mas na vida real, né? Ali fora, quando a coisa acontece, é importante que ele procure um contador para orientá-lo. Então tem o Nuconte, o Sescom. E o Sebrae trabalha nos postos de atendimento, nos pontos de atendimento, junto com os contadores. Então, o Sebrae está lá, tem contadores especializados só para dar essa orientação. Então,
Existe uma outra questão importantíssima, que é a viabilidade desse negócio junto ao município. Então ele tem que procurar a prefeitura também para ver, porque hoje, se eu quiser colocar, digamos, uma banca de cachorro-quente na Praça 15, aqui no centro de Florianópolis, é permitido? Sim, tem a questão do zoneamento, né, da atividade, ser compatível com a região. Vou vender, agora que houve aquela queima lá em Santa Maria, vou vender, como é que é, bomba? Fogos de artifício. Fogos de artifício. Isso é perigoso, não é perigoso? Claro. A prefeitura. Então, a prefeitura passa a dar esse ok. Na hora que dá ok, aí sim a gente recomenda fazer todo o processo, para ele não fazer tudo, está com a empresa, chega ali na frente, não pode. Né? Então, e é isso que a gente orienta todos os dias. Nós tivemos agora, só para vocês saberem, mais de 1.000 pessoas, agora em janeiro, é um mês de férias, como se diz, mas o pessoal está trabalhando. Mais de 1.000 pessoas pedindo informação no Sebrae, aqui em Florianópolis, só aqui, para a gente atendendo essas pessoas para dar essa informação. Orientando essa pessoa, que isso é um trabalho muito importante, essa orientação para fazer certo. O pior é fazer errado, e depois, amigo, vai aqui para o advogado. Minha empresa vai deixar de existir, porque não foi bem orientado no começo. Claro. Agora, o senhor falou na abertura do programa aqui, quais são os números de aumento, né, do empreendedor individual, de pessoas que solicitaram, que migraram da informalidade e que solicitaram a formalização? Nós temos, agora em Florianópolis passaram umas 1.000 pessoas lá, a gente dando assistência. Tá. Mas hoje, dentro de Florianópolis, a gente deve estar na faixa aí de umas 10 mil empresas em 3 anos. É muita empresa. 10 mil. No perfil... Hoje Florianópolis deve ter uns 8 mil. Aí junta a grande Florianópolis, passa de 10 mil. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Agora, o Luciano, o doutor Luciano é alguém que sempre nos orienta com relação à forma na qual somos aviltados, né, pelo sistema financeiro nacional, pelos bancos em especial, que cobram aquilo que a gente nem contrata. Isso é um negócio extremamente sério, né? Os juros exorbitantes, cobranças indevidas, e o cidadão fica muitas vezes se sentindo impotente diante disso. E isso é um problema também que provoca falência de empresa? Com certeza absoluta. Eu gostaria de tecer alguns comentários a respeito da questão do Sebrae. Hoje o Sebrae tem sido muito positivo na orientação das empresas. Os consultores do Sebrae estão super preparados, os cursos são altamente qualificados. Precisa que o empreendedor ele tenha vontade de fazer esses cursos. Então nós temos hoje uma cultura de não nos especializarmos. Esse é um problema do latino-americano. Claro. O empreendedor é gratuito, muitas vezes. Com certeza. Então esse é um problema do latino-americano. Nós não podemos esquecer que a partir do momento que se abre uma empresa, nós vamos para um mundo totalmente globalizado. Então a gente quer muitas das vezes realizar os nossos sonhos ontem. Basta nós vermos a quantidade de veículo que assola as ruas do nosso Brasil. Claro que nós temos que impulsionar as compras, mas que elas sejam feitas de uma maneira bastante consciente. O grande dado hoje no Brasil, nós temos um grande câncer que convive com todo e qualquer empresário, e não existe empresário que consiga fugir disso, que é o quê? Os juros. Então, esses juros ainda capitalizados, eles fazem com que os rombos na vida do empresário se tornem bastante grandes. E o empresário que, às vezes, antecipa alguns sonhos de forma impensada, ele acaba chegando ao final da sua gestão, ao final do seu período, ao final daquele ano, com prejuízos. Por quê? Porque antecipou uma série de situações. Claro, não contava com intempéries. Por exemplo, chuvas, enchentes, doença e assim subsequentemente. A gente tem que pensar muito a respeito disso. Uma outra questão que é muito importante, e aí é um problema muito sério governamental, nós já somos a 6ª economia mundial. Só que a população brasileira precisa se qualificar para nós entrarmos nesse mundo competitivo. Claro que nós temos o problema da China, tivemos o problema da Argentina, mas nós não podemos esquecer, se nós puxarmos o nosso cartão de crédito entre os países latino-americanos, ou melhor, entre todos os países do mundo, nós somos o único em que a taxa de juros do cartão de crédito passa da casa de 100% ao ano. Isso é... O único no mundo. No mundo. Que barbaridade. No Brasil, grandes bancos cobram, bancos brasileiros cobram no Chile 27%, enquanto no Brasil cobram 144%. Então, ou seja, isso fere de uma forma aviltante o poder de competitividade do brasileiro, que, claro, está viajando mais, está crescendo. Mas está se endividando mais também. Cada vez mais. Os dados do Serasa, eles são dados que eles devem chamar a cautela.
eles devem chamar a cautela. Agora, uma das coisas é muito importante, Renato. Aquilo que se tinha antes de 2005, quando se entrava com uma concordata, fazer com que essa empresa não saísse sem estar falida. O judiciário era bastante moroso, as dificuldades eram bastante grandes. O que não acontece com a nova lei de recuperação judicial e extrajudicial. A vontade que o legislador deu é para que a empresa se recupere. Qual é o grande problema de tudo isso? É o empresário ele ter coragem realmente de pedir a recuperação judicial. Seja o micro, seja o pequeno, seja o médio, até porque a lei ela vem a abranger a todos os empresários. Agora, um dado é bastante sério. Hoje aumentou e muito as empresas que estão devendo tributos, as empresas que estão devendo às instituições financeiras, tanto que, se nós formos perceber, de 2008 para cá, teve uma avalanche de remessa de dinheiro no mercado e, de repente, o banco, em virtude do sistema de controle de risco e do grau de endividamento, começou a segurar o dinheiro. Então, cautela e planejamento são as grandes dicas. E, claro, sempre está junto com o contador, que ele é o ouvido, ele é o ouvido e a voz, isso é bastante importante. Eu vou começar uma discussão aqui antes do intervalo, daqui a pouco a gente vai continuar, mas eu queria começar a saber da senhora o seguinte. Esses dias eu estava escutando um empresário, um amigo, que me disse assim: Renato, o empresário que fizer tudo certinho quebra. Não quebra. Não quebra? Não quebra. Não quebra. Esse é um... Quem é que já não escutou isso também? Já, várias vezes. O empresário que fizer tudo certinho quebra. E inclusive já chegaram na minha frente e falaram isso, e eu provo que não quebra. Porque é aquilo que a gente falou no começo, fazer um planejamento tributário é necessário, ter o contador como parceiro, não para dar jeitinho, e sim para fazer a coisa de forma correta, fazer... os números estão ali para que eles sejam analisados, né? Então, o que eu vejo em muitos empresários é que ele olha o seu faturamento como se fosse o seu lucro. E ele não é o lucro, ele é o faturamento. Então, o faturamento dele começa a crescer, a primeira coisa que ele faz é comprar um carro importado, muitas vezes importado. Então, ele tem que olhar o faturamento dele como faturamento e não como lucro. Tem muita despesa em cima desse faturamento, aí o lucro é o que sobrar, né? Exatamente. Então, se ele começa a crescer, o faturamento dele começa a crescer, ele tem que ver que ele vai ter que reinvestir. Mas sabe o que esse empresário me disse? O seguinte: Renato, se eu trabalho no segmento, sei lá, vou inventar aqui, de ótica, então eu compro tudo com nota, eu vendo tudo com nota. O meu concorrente aqui do lado, na esquina, ele vende sem nota. Então ele consegue ter um preço diferenciado. Aí me arrebenta. Mas é esse que vende com nota e compra sem nota, é esse que ele tem que acabar. Eu vejo. Porque ele tem que fazer a coisa de forma correta. Mas ele provoca uma concorrência desleal. Não, essa concorrência realmente isso muitas vezes acaba prejudicando aquele que faz tudo certinho, não? Renato, eu queria interferir um pouquinho aqui, só primeiro para colocar o problema dos juros. Você sabe que aqui nós já discutimos muitas vezes o problema de taxa de juros. Mesmo considerando que as taxas de juros do Brasil ainda são altíssimas, nós estamos vivendo quase um ano, ou até mais de um ano, o período de taxas bancárias, de taxas de juros mais baixa que esse país já teve. Certo? Nunca antes na história desse país. Nunca antes na história nós tivemos uma taxa tão baixa, 7,5%, 7,25%, taxada, claro, a taxa básica, a taxa Selic, né? E nunca tivemos também um período de estabilidade inflacionária, como estamos vendo. Há uns 4 ou 5 anos que o governo determinou... Mas agora tivemos aí o maior aumento da inflação nos últimos tempos. Vamos lá. Há uns 4 ou 5 anos que o governo vem trabalhando com um programa de metas em termos de inflação, e as metas que o governo determina têm sido de 4,5% ao ano, com possibilidade de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo. Nos últimos 4, 5 anos, a taxa não passou de 6%, a taxa de inflação, certo? É bem verdade que se a taxa de juros hoje no cartão de crédito, no cheque especial, ainda são superior a 100%, no passado, não muito distante, era 300%, 400%. Né? Nós estamos aos pouquinhos indo. E pela primeira vez, nós tivemos agora a publicação dos balanços dos 3 maiores bancos privados. Eles deram lucro, 3 bancos juntos deu lá 20 bilhões de lucro, mas tiveram um lucro menor do que no ano anterior. Isso quer dizer
que o brasileiro está entendendo um pouco mais e a baixa da taxa de juros tem beneficiado o mercado. Eu gostaria de fazer algumas colocações que são bastante prudentes, tá? A nossa política governamental dos últimos 10 anos lutou pela baixa da taxa Selic. Perfeito. Em grau de proporção, a baixa da taxa Selic não atingiu o consumidor. Basta nós olharmos no site do Banco Central, www.bancocentral.gov.br, as taxas de juro direto ao consumidor em cada um dos tipos de empréstimos que são realizados. Então, aquilo que nós tínhamos, muitas das vezes, com uma taxa Selic de 17 pontos percentuais, os juros reais direto ao consumidor em 1994, em algumas linhas de crédito, eles eram menores do que eles são hoje. Então, essa proporcionalidade não atingiu o consumidor. O que aumentou foi a lucratividade das instituições financeiras, que agora diminuíram em proporção a sua lucratividade em virtude da fiscalização do governo federal, a questão do provisionamento do compulsório pelo fato da manutenção das reservas. Tanto que nós tivemos algumas instituições financeiras de pequeno porte, Banco Cruzeiro do Sul, Banco BVA, e poderia citar outros, que sofreram intervenção. Isso foi em virtude do quê? Do aumento da fiscalização do Banco Central no que se refere aos graus de provisionamento. Eu afirmo, eu tenho um livro escrito a respeito disso, fiz uma pesquisa bastante aprofundada. Hoje, as instituições financeiras, elas são responsáveis por uma sonegação tributária e um desvio de valores às contas únicas do compulsório, que são astronômicos. E quem tem pago essa conta é o consumidor. Queria muito, seria um sonho de consumo para nós, que a taxa Selic, no mesmo grau em que ela teve a sua respectiva diminuição, no mesmo grau em que ela teve, atingisse o consumidor de forma direta. Isso seria bastante importante. Tem acontecido porque os juros direto ao consumidor, crédito direto, caiu 3, 4 pontos percentuais no ano passado. Caíram, né? Diminuiu isso aí. Agora, o que eu quero colocar é que a taxa de juros mais baixa favorece, sim, a todo mundo. É impossível você não admitir que uma taxa de juros de 7,5% para uma outra que era de 30%, de 27%, de 15%, de 17%, seja a mesma coisa. Isso, com fiscalização, chega lá. Olha só, eu queria também fazer uma referência ao que você falou do microindividual saindo para trabalhar. Eu faço parte do Conselho Municipal contra a Pirataria aqui em Florianópolis, certo? E quando você tira o cidadão da rua e dá a ele o caráter de empresa, ele deixa de ser aquele clandestino que está ali no meio da rua fazendo uma concorrência que os pequenos empresários. Eu tive uma conversa com um empresário de Canasvieiras, em que ele dizia o seguinte: não dava mais para trabalhar, não tem como, porque você vende sandálias dentro da loja, pagando imposto, o cidadão põe uma toalha no chão e vende sandália igual a ele, por um preço menor, ele tem que fechar o estabelecimento por isso. Forçando a oficialização dele no mercado, as coisas ficam melhor. Outra coisa que nós temos que ver é o seguinte: nós reclamamos muito da taxa de juros, é verdade, e temos que reclamar porque é alta. Mas nós também, quando temos para fazer, para vender, nós queremos o lucro máximo. O Brasil é um país que pensa a curtíssimo prazo. Todo mundo quer ficar rico no mesmo instante. É cultural. É cultural. É por isso que eu digo, falta educação também para ganhar no longo prazo. Claro, pessoal, o que fazem os países mais desenvolvidos. Eu preciso chamar um intervalo comercial. Em instantes estaremos aqui de volta. Até já.